Muito bem, muito boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras de Jesus, que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 9 a 18. E lá nós temos informações interessantes, porque na maioria das vezes a gente sempre pensa em paz, não é? E a paz que a gente apregoa, que a gente gostaria, no nosso mundo é muito difícil, porque nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo de expiações e provas. Eu acho que eu devia me levantar, né? Não, fica à vontade, você que sabe. Você cansar as pernas, senta. Posso ficar sentado mesmo? Parece estranho falar sentado, mas eu vou continuar para mim fazer um teste para ver como é que é. Fique confortável, isso que é importante. Obrigado. E a gente sempre apregou a paz, todos nós estamos buscando a paz, mas a gente nunca lembra que há provas e expiações. Então a gente vê, por exemplo, como que o nosso governo pode promover a paz. De que forma que a gente vai fazer? Distribuir folhetos, aí todo mundo com uma rosinha na mão. Como que a gente vai fazer para promover essa bendita paz, não é? E Jesus coloca de uma forma que pode parecer até um pouco contraditória, porque ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, mas veio no sentido de resolver as questões. E aí ele começa dizendo sobre essa espada que nós vamos enfrentar dentro de casa. E aí nós vamos ter aquelas pessoas umas contra as outras. Mas por que a gente tem essas pessoas uma contra as outras? Justamente porque nós estamos diante da reencarnação. Porque seria assim um tanto quanto difícil a gente imaginar que a gente cria um filho com tanto amor, com tanto sacrifício, com tanta renúncia, e depois quando ele fica jovenzinho, fica mais um pouquinho, mais do que um pouco adolescente, ele fica com aquela coisa, e alguns têm divergências, às vezes já começa logo na pré-adolescência, aquelas divergências, aquela animosidade, aquela dificuldade. Então, a gente só pode entender que isso está associado à reencarnação e que nós, dentro desse convívio, temos ali alguma coisa que precisamos nos reajustar. Alguém precisa de um pouquinho mais de paciência, alguém precisa reajustar alguma coisa que foi o passado um tanto quanto difícil. Então, existe um dos lados que tem ali alguma coisa para reajustar, não é? A gente que já veio na frente, na maioria das vezes, os pais vêm na frente e todo mundo tem aquela teoria de que se os pais vieram na frente, eles estão em condições melhores, tanto espiritualmente como moralmente. Mas nem sempre isso é assim. Muitas vezes existem filhos que vêm depois dos pais, muitos anos depois, e eles têm uma condição moral ainda mais elevada. E aí a gente vê os conflitos que os filhos têm. Às vezes os pais têm conflitos com os filhos. Então você vê que os filhos fazem tudo, protegem, ajudam, fazem o que podem, e o pai está sempre em conflito com esse filho, com essa filha. Mas é porque nós também temos que lembrar da reencarnação mais uma vez. O que é interessante também é que na maioria das vezes a gente não se lembra que nós somos colocados num posto de trabalho. E nesse posto de trabalho, o plano maior tem a confiança de que a gente exerça a nossa função nesse posto de trabalho. Só o que acontece? A gente fica ali no posto de trabalho, a gente começa a perceber, né, da nossa guarita, assim, as pessoas vivendo ao nosso redor. E a gente pensa assim, nossa, mas por que eu tenho que ficar aqui se está todo mundo fazendo isso, aquilo outro está viajando, outro está passeando, outro está isso, outro está aquilo. E aí a gente abandona o nosso posto de trabalho. Só que no nosso posto de trabalho, quando a gente abandona, muitas vezes a gente causa prejuízos para aquelas pessoas que dependiam da gente nessa segurança. Então, não é por outro motivo que a gente vê hoje mães sozinhas, que estão aí lutando, trabalhando, vivendo, fazendo um papel duplo dentro de casa com os filhos, porque alguém abandonou o posto de trabalho. Então causa aquela insegurança, aquela dificuldade, aquele problema, aquela coisa que vai ao longo do tempo sacrificando essa mãe. Na maioria das vezes é a mãe, nunca os pais, né? Mas na maioria das vezes é a mãe. Tem pais também que acontece e os pais acabam também se sobrecarregando. Mas na maioria das vezes é a mãe. E aí depois a gente volta num processo de reajuste. É claro que nós vamos ter diferença com essas pessoas que foram prejudicadas. Óbvio que vai ter diferença, não é? Porque às vezes a mãe faz o que pode, mas ela tem que às vezes sair de fora de casa para arrumar condição para cuidar dos filhos. Aí os filhos ficam muitas horas sozinhos. Aí fora de casa, a mãe fora de casa, às vezes o filho vai na escola, começa a encontrar amigos, alguns amigos que não são muito amigos, e aí as coisas entortam. E muitas vezes é por conta desse fato,
de que a mãe está sobrecarregada. E aí o filho entorta, causa problemas, dificuldades. E aí lá na frente ele olha para trás e fala, poxa, mas se meu pai ou se meu marido ou se a minha esposa estivesse junto, isso jamais teria acontecido, isso não teria acontecido dessa forma, não é? A gente vê que poderia ter sido diferente. Então eu penso que Jesus está falando para a gente que nós precisamos estar bem conscientes de que esses espíritos que vão se aproximar da gente, a maioria deles no mundo de provas e expiações, eles vêm com alguma dificuldade ou alguma diferença com a gente. Não é muito fácil encontrar os espíritos que estão afinizados com o pai, com a mãe. Não é muito fácil. Tem muitos, mas não é muito fácil de encontrar. Porque na maioria das vezes a gente tem diferenças. E aí a gente vai ver outras situações que possam ter acontecido, né? Que podem ter acontecido. Aí o Emmanuel vai lá no Religião dos Espíritos, que é um livrinho bonitinho, que ele estuda o Livro dos Espíritos. Ele vai lá e fala que às vezes, né, aquelas bailarinas lindas, maravilhosas, não é? Acabaram desvirtuando o caminho de algum companheiro por qualquer motivo, às vezes tira ele de um relacionamento, de uma vida a dois, tira ele por conta das condições que ela impõe para esse companheiro, e aí quando ele volta ali um pouco atrapalhado, às vezes dependente químico ou com problemas, e ela tem aquela dificuldade. E na maioria das vezes vem também com as dificuldades físicas, na maioria das vezes vem, não é? Que se usou mal o corpinho no passado, obviamente o corpinho precisa se reajustar também. E aí a gente vê todos esses desajustes, esses problemas que a gente está acostumado a ver o tempo inteiro, entre família, dentro da família, com conhecidos, com amigos, com familiares. Então, a gente vai devagarzinho entendendo que é importante a gente entender e saber o seguinte: nós estamos num planeta que ainda é provas e expiações. Então, por exemplo, a gente vai num comércio, ou vai num serviço público, ou vai num serviço médico, a gente já tem que ir mais ou menos prevenido que nós estamos num planeta de prova e expiação. A gente vai nesses lugares, sabe com que ânimo? A gente pensa que vai ser só espírito puro que vai atender a gente. Não é? Que ele vai atender, vai ser solícito, vai falar direitinho com a gente, vai dar atenção, vai encaminhar direitinho, vai fazer um esforço, vai levar a gente para vai mostrar onde é o lugar, vai fazer tudo. A gente pensa, imagina isso. Só que antes de ir, é importante a gente entender a que planeta nós estamos. Então nós vamos encontrar pessoas com problemas, desequilibradas, pessoas aborrecidas porque estão vivendo um drama familiar, um drama pessoal, um drama orgânico também, estão vivendo diversos dramas. Porque o planeta de provas e expiações, para que serve? Não é mesmo? Quando a gente conseguir dar alguns passinhos daqui, não é uma tarefa muito fácil. Se vocês leram o livro Renúncia, a gente tem a figura da Alcione, que foi recomendada a não descer na Terra. Ela já tinha condição de não vir mais para a Terra. E aí recomendaram para ela, não desça a Terra, não desça a Terra, porque é muito difícil você pisar no chão da Terra sem se sujar. E aí ela mesmo assim insiste, vem e olha os níveis de sofrimento que ela começa a enfrentar já desde pequenininho, desde criança, não é? Então, vejam, que mostra, né, que o planeta ainda tem essa grande dificuldade. Então, a gente vai enxergar isso no nosso dia a dia, com as pessoas que convivem com a gente. A gente não tem aquela expectativa, porque a gente cria expectativa com as pessoas. Sabe aquela expectativa, assim, vai ser grato, por exemplo, né? Tem uma expectativa. Esses dias tive uma experiência, vamos relaxar um pouco, o cara já chega atrasado, faz o trabalho sentado, quer dizer, pelo amor de Deus, vai recomendar, não manda nunca mais esse camarada pra cá, pelo amor de Deus. Mas esses dias, eu moro no 14º andar e é um condomínio grande de prédios, tem 12 prédios, 11 prédios, e acabou a luz lá, um transformador dentro do condomínio, lá, acabou a luz. Eu moro no 14º andar, mas eu já faço um treino, porque eu sei que quem mora no 14º andar não pode se dar o luxo de só usar o elevador, porque vez ou outra você tem que subir a escada. Então eu, pelo menos uma vez por semana, eu subo a escada. Desço a escada e subo a escada. Já faz o treinamento. Já vou fazendo um treinamento, porque no dia que precisar, né, já pensaram como que é, né? Vai desencarnar lá, e o SAMU nem vai chegar lá, porque vai desencarnar no meio da escada, vai ficar lá horas esperando, é o problema, né? Mas enfim... Aí saí, voltei à noite, tipo por volta de 19 horas, e aí eu vi o caminhão, o pessoal se ajeitando, entrando no caminhão e indo embora.
Eu fiz uma associação com essa coisa de gratidão, porque eu pensei assim, o nosso pensamento inicial é o seguinte: eu pago energia, eles são obrigados a arrumar, são obrigados a fazer, obrigados a acontecer, obrigados a fazer isso, obrigados a fazer aquilo. Ou o funcionário ganha para fazer isso, ou fulano que tem a obrigação de fazer aquilo. A gente fica com esse sentimento. Mas eu fiquei pensando assim, a nível de gratidão, porque a gente, às vezes, dá assim uma bola, daquelas bolas que se sopra ela e voa para uma criança, e a gente fica esperando que ela se ajoelhe no chão e beije os nossos pés de gratidão. A gente tem esse sentimento, olha como que nós somos. E aí eu fiquei olhando aquilo e falando, mas como a gente é ingrato, não é? Porque agora o moço consertou, eu não vou precisar subir de escada. Ai, eu fiquei vibrando tanto por eles dali, eu fiquei com vergonha de ir lá e agradecer o serviço, que a gente também tem isso, no projeto de prova e expiação, a gente também tem isso, né? Tem vergonha das coisas, tudo é atrapalhado. Mas enfim, eu fiquei vibrando por eles e pensando como a gente é ingrato. Porque se a gente pensar bem mesmo, eles têm especialidade? Tem. Mas pensa bem que eles podiam ficar enrolando lá horas e horas, de ligar aquele troço de madrugada. Dizer assim, ninguém vai sair de casa. Vamos ligar isso aqui 4 horas da manhã e pronto. Todo mundo vai ter que acordar porque vai estar as luzes tudo acesa e vai acordar de sobressalto, rádio ligado, não sei o que ligado, né? Vai acordar desse jeito. Mas não, foram lá, fizeram o trabalho no meio da chuva. É claro que tem riscos, grandes riscos, todo mundo. A gente não imagina os riscos que são, mas são riscos, apesar de todo o equipamento que eles têm, né? Então eu estou fazendo isso para a gente lembrar o quanto a gente precisa ter de sentimento de gratidão. E aí a gente faz um paralelo com os nossos familiares, com os nossos filhos, e a gente vê, por exemplo, que às vezes eles não olham para trás. Aí a Maria Dolores, a Meimei e a Alta de Souza cansam de trazer poesias de filhos ingratos. Porque quando chega lá na frente, a gente olha para trás e pensa, poxa vida, eu nem pude imaginar o nível de sacrifício que meus pais tiveram comigo, minha mãe principalmente, não é? Quantas noites, sacrifício assim do tipo assim, deixar a melhor parte da mistura, sabe, umas coisinhas mínimas assim, que a gente vê que algumas mães fazem, alguns pais fazem, não é? Então a gente vai percebendo que nós estamos num planeta de provas e expiações. E que paz que a gente quer ter se a gente não tem sequer um pouco de gratidão de uns pelos outros. A gente não tem gratidão pelo motorista de ônibus, pelas pessoas que estão trabalhando no trânsito. A gente não tem gratidão por aquele médico do sistema de saúde que nos atende. A gente não tem gratidão por nada. Tudo a gente acha que é obrigação das pessoas. Esses dias mesmo eu ouvi um relato muito interessante de uma senhora que teve um problema nos Estados Unidos. Aí ela foi no hospital dos Estados Unidos, teve que passar cirurgia no hospital dos Estados Unidos. Olha só, a grande possibilidade que ela tinha é que ela tinha o tal do seguro lá que faz quando viaja. Tudo bem, mas ela é médica. Aí ela ficou observando como que funciona o sistema lá. O sistema lá é assim, as pessoas ficam devendo milhares de dólares para o sistema de saúde, para o médico, para o hospital, para as pessoas lá. E aí ela teve que pegar um avião que tinha UTI, porque não conseguiram terminar o trabalho que fizeram com ela. Ela teve que voltar para cá, para ir num hospital um pouco melhor aqui, para poder terminar o tratamento que ela precisou fazer. E aí a gente pensa, meu Deus, mas a gente é tão ingrato, porque a gente vai, tá certo que perde às vezes o dia inteiro lá para ter uma consulta, para fazer isso, aquilo, mas olha, qualquer pessoa que entrar lá é atendido. Qualquer pessoa que vir com problema, caiu no meio da rua, caiu dentro de casa, sei lá, é atendido. E a gente nunca se lembra disso. Então, é preciso a paz aliada a essa gratidão que nós precisamos ter de uns para com os outros. O pãozinho quentinho que a gente traz para dentro de casa pela manhã. O supermercado que tem 1 milhão de pessoas trabalhando para aquilo. Tem um repositor, tem o caixa, tem a limpeza, tem isso, tem aqui, tem o transporte, aí tem a fábrica, tem isso, tem milhares de pessoas trabalhando. Como que a gente quer paz se a gente não consegue enxergar nas mínimas coisas essa providência maravilhosa que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa subsistência? Olha outra coisa que é interessante, a gente está na cidade, na região lá do centro, e aí você fala, meu Deus, esse mundo de pessoas meio-dia andando na rua e cada um entra num cantinho lá para almoçar.
Tem comida para todo mundo almoçar. Aí eu fico pensando, mas quem é que faz esse cálculo, meu Deus do céu? Mas não é impressionante? Às vezes é um lugarzinho tão michuruquinho que você olha lá, tem 2, 3 lá almoçando, aí o outro está mais cheião, o outro é assim, né? Mas todo mundo almoça lá, tem um recursinho, vai lá e almoça. Não é? Aí você pensa, meu Deus, mas como que pode? Quem é que faz essa conta? Então, devagarzinho a gente vai percebendo o quanto nós devemos de gratidão de uns para com os outros. Em todos os níveis, em todas as direções. A gente vem na casa espírita e aí a gente vai lidar com a espiritualidade amiga, que trazem aqui irmãozinhos nossos, às vezes em sofrimento, em situações tristes, de raiva, de ódio, de rancor, porque ainda não conseguiram entender que tá certo, a pessoa errou contra a gente, fez uma coisa que não devia, não é? Mas será que a gente também não fez alguma coisa errada? Será que a gente também não tem um pouquinho de culpa aí nessa situação? Então, devagarzinho a gente vai. Então, vem aqui com espontaneidade, todo mundo vem aqui no trabalho da caridade, porque não é um trabalho remunerado, vem aqui em horas que são possíveis, depois do trabalho, um dia às vezes cansativo. E aí a gente vem trabalhar com os espíritos. Olha a gratidão que eles têm com a gente, nos dão tanto apoio, tanta ajuda. De vez em quando a gente se sente até meio privilegiado com algumas coisas, né, que acontecem aí. Tá procurando uma cirurgia aí meses e meses, ninguém acha. E de repente aparece uma pessoa, encaminha e a pessoa faz a tal da cirurgia, resolve o problema. Às vezes um problema de família que nós trabalhadores temos, né, aquele problema de família terrível, difícil. Aí vem lá aquele sentimento, assim, deixa pra lá, vai, segue em frente, faz vista grossa e vai em frente. Alivia às vezes aquela coisa pesada que a gente tem na gente, que a gente gosta também de querer educar as pessoas e disciplinar os nossos filhos, né, principalmente. Eu já tenho lá uns comedores de arroz e feijão lá com mais de 18, 20 anos, nossa, meu Deus do céu, né? Aí a gente fica, de vez em quando, deixa, fica quieto, não fala, não cria mais problema. Aí vem a advogada, depois o juiz, aí a gente, né, a advogada fala, fica quieto, não fala nada, aí você internamente fica brigando o seu orgulho com a sua humildade, e aí como a humildade é muito fraquinha, ela sempre perde, sempre o orgulho ganha, não é mesmo? Não é mesmo? Então, que a gente está sempre nessas dificuldades, nesses problemas. Então, não é nada contraditório. A ideia de Jesus é uma ideia que chama a nossa renovação, a nossa modificação. Isso causa conflito na gente. Se vocês perceberem, nós temos conflitos com Jesus. Porque tem certos momentos que a gente ainda se dá o luxo de perguntar para alguém como que a gente vai agir. A gente parece que não sabe como é ser cristão. A gente tinha que saber, né? Porque o Cristo deixou um exemplo próprio para a gente, certo para a gente, e a gente fica pensando assim, põe na justiça esse negócio, eu não coloco na justiça, aí fica com essas divisões, essas ideias, né? E aí a gente esquece de ser cristão, esquece que Jesus já nos orientou, já nos ajudou. Por isso que a gente tem esses conflitos. Conflitos, às vezes, daquelas coisas assim, né, de visitar uma pessoa ou de dar uma assistência para uma pessoa. Não estou podendo porque eu preciso trabalhar. A gente fica colocando obstáculo, às vezes, para fazer alguma coisa que possa beneficiar uma pessoa que a gente não tem lá muita afinidade, que está junto com a gente, às vezes mora com a gente, não raras vezes dorme na mesma cama que a gente, né? A gente não facilita muito a vida dele ou dela, né? Ele está querendo... Você não pode pegar esse exame para mim perto do seu trabalho. Não, mas aí o ônibus passa bem na hora que eu saio. Melhor você se virar e ir lá e pronto, e não deixar isso para mim, né? A gente fica assim com essas coisas. E esses conflitos que Jesus nos coloca no sentido de a gente melhorar, da gente renovar, da gente tirar essas arestas que tem na gente, desse passado obtuso que nós tivemos, esse passado obscuro que nós tivemos. Então agora é hora de clarear, é hora de expandir, é hora de abrir, é hora de pensar. Nós precisamos ser mais cristãos. Nós temos que optar sempre pela paz. Nós sempre temos que pensar mas não tem sangue do que é que eles falam mesmo? Então vocês que falaram, porque foi eu, hein? Foi eu que falei.
Né? De vez em quando a gente fica assim, alguma pessoa nos provoca no trânsito, a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que ensinar ele a fazer tal coisa, aí quer ir atrás da pessoa, e quer falar, e quer acontecer. Então a gente tem esse sentimento aí, meu Deus, nós estamos no prova e expiação, mas nós já temos Jesus. Com Jesus nós já podemos passar para um mundo um pouquinho melhor, pelo menos interiormente. A gente já pode passar para a regeneração imediatamente. Olha que gostoso. Se a gente tem Jesus, a gente já está na regeneração. Quando a gente não tem Jesus, a gente está nas provas e expiações. Porque aí você vai lá no atendente lá e você quer brigar com ele. E aí nós estamos nas provas e expiações. Se você está com Jesus, fala, tudo bem, o ano que vem a consulta, não tem problema. A gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver de algum jeito. Aí a gente vem aqui, chora um pouquinho, insiste, ou fala com alguém, alguma coisa, para a gente procurar outros caminhos, né? De vez em quando vem essa inspiração de ir para outros caminhos, procurar outras pessoas, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Então, importante, pensemos na prática do bem, da caridade, porque nós somos pela paz. E não é só essa paz que a televisão mostra, a pombinha branca e não sei o que, né? Todo mundo em paz, aí canta aquelas musiquinhas e tal, mas e aí? Como que tá em casa? Como tá o dia a dia? Como que tá a sua vida? Será que a gente está vivendo assim? Ou a gente está pensando que paz é só assim, não pegar arma e ir para a guerra? Porque as pessoas pensam nisso, não é? Aliás, os Espíritos definem bem o que é uma guerra, está lá no Livro dos Espíritos. Ele fala pra gente que a guerra, na verdade, é a soma do egoísmo de cada um. Por isso que um país entra em guerra, é a soma do egoísmo. Não é? Então, dentro de casa, por que a gente entra em guerra? Bom, para finalizar, ninguém aguenta mais essa ladainha, né? Nem os espíritos estão aguentando mais, falar, termina logo. Termina logo isso, pelo amor de Deus. Então, para finalizar, tenho que pegar um ensinamento da minha sogra, que ela dizia que o casal nunca pode dormir brigado. Então, de vez em quando a gente briga lá em casa. E aí, como eu lembro disso, eu falo para ela, olha, eu sei que eu estou certo, tá bom? Mas você me desculpa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigado.